tudo está armazenado aqui. Alguns seres humanos são tão incríveis que carregam memórias intrauterinas dentro da sua mente. Memórias de quando estavam no ventre de sua mãe. Daí vem os traumas, daí as grandes tragédias, a depressão profunda, a síndrome do pânico. Isso é uma matéria para um outro dia. Tudo está armazenado aqui no alto do seu cocoruto. Só que aí no alto do seu cocoruto também está armazenado o seu espírito. Porque o espírito é a psique, é o lado inteligente do ser humano. Está tudo armazenado aqui. Todas as vezes que você ouve uma palavra, ela entra pelo seu ouvido e ela vai para a sua mente. E o seu cerebelo trabalha numa velocidade muito maior do que qualquer computador já criado pelas mãos humanas. E ele busca dentro das suas memórias algo que faça sentido, algo que pareça com aquilo que você está ouvindo. Você já viu que você já esteve em alguma reunião, em algum culto, ou em algum comício, ou numa palestra? Você está lá mascando chiclete, braço cruzado. A pessoa fala uma coisa, você se pega fazendo assim, ó. Você nem pensa para isso. Ou às vezes você faz assim, ó. Às vezes você abre o seu rosto num sorriso, às vezes você se tranca. O que aconteceu? Uma palavra liberada mexeu com a sua mente. O seu cerebelo trabalhou e ele mandou uma mensagem para você de maneira inconsciente, dizendo: pode acreditar porque isso faz sentido. Ou não acredita nisso porque isso não faz sentido. Por que vocês deram gritos quando eu falei aquilo? Porque faz sentido. Quer ver? Mais ou menos assim. Você está aqui no culto, pastor Jason está tomado de novo no espírito. E ele diz: ninguém vai para casa sozinho hoje. Quando você atravessar aquela porta, o anjo do Senhor vai te acompanhar até em casa. Porque está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Olha os gritos que vieram. Por quê? Porque faz sentido. As palavras entraram no seu ouvido, procuraram as suas memórias, e o seu inconsciente disse para o seu consciente: pode acreditar nisso, porque você já ouviu testemunha disso. Você já ouviu coisas que aconteceram na vida dos outros. Se Deus fez na vida do outro filho, fará na sua, porque você é filho também. E aí a sua alma se expande. Mas e quando o pastor Jason está tomado naquele espírito de revelação, e ele olha para você e diz: tem um homem aqui, chegou de Minas Gerais, e ele era pedreiro lá no Brasil, e acabou de chegar aqui, está tentando arrumar um trabalho. O senhor manda dizer que lá no Brasil, dentro de 2 semanas, você vai receber uma carta, seus familiares vão te ligar, e a carta vai vir com um selo da Espanha. A carta vem de um grupo de advogados que pegaram a linha ou a árvore genealógica de um conde, de um duque espanhol, que teve um dos seus ancestrais que fugiu para o Brasil por causa da Inquisição. E mapeando, descobriram que você é o último herdeiro. E você tem 6 palácios para receber. Tem uma caixa de ouro com 100 milhões de dobrões de ouro espanhóis. Aí. Olha a cara dessa criatura que gritou do seu lado agora. Rápido, olha. Vê se parece normal. Não é normal, por quê? É loucura. Pois bem, com todo respeito, pastor Jason, eu não vim pregar para os normais hoje. Eu vim pregar só para os loucos por Jesus. E antes de pregar, tem alguém que é louco por Jesus aqui? Então levante a mão direita, por favor. Os louquinhos, chacoalhe a mão. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da criatura com carinho. Diz: o pastor louco recebeu uma ordem do médico para nada contrariar ele. Então eu vou fazer isso. Agarrou, chacoalha a criatura até ela ficar irritada. Irrita ela. Chacoalha ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as suas promessas. E só quem tem uma promessa maluca dá um grito de glória. Me ouça, é profundo o que eu vou contar. Aquele que te fez a promessa não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender de nada do que ele te falou. Eu não quero acreditar que Deus te fez atravessar o mundo para chegar nessa terra e ser humilhado aqui. Pastor, mas o senhor não sabe por onde eu entrei. Não me interessa. Não me interessa se você entrou pela porta, pela janela. Não me interessa.
Porque Deus tem suas formas de trazer pessoas. Alguém tem dúvida de que eu fui escolhido por Deus? Quem conhece a minha história, eu prego há mais de 30 anos. Alguém tem dúvida que eu fui escolhido por Deus? Pois bem, eu nasci de uma mãe solteira que estava vivendo num adultério, que tentou me matar, que tentou me tirar do ventre dela. E olha eu vivo aqui. Aí alguém vai dizer assim, eu tenho que passar a vida inteira dizendo assim, eu nasci de um método contraceptivo falhou, eu nasci porque o aborto não deu certo. Não, eu nasci porque Deus queria que eu nascesse. Não me interessa a forma que Deus usou para te trazer aqui. O que me interessa é que aqui não é Lodebar para você. Aqui será a terra da sua honra. E se você crê agora, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aí, por favor. Quando Deus te fez aquela promessa, e não importa onde você estava, de repente, geralmente as grandes promessas vêm de lugares inesperados. Vem daquela irmãzinha do coque, vem daquela do manto, do plá, do reteté, que ninguém convida para um churrasco, mas na hora do aperto é para ela que a gente liga, né? É na hora do... Porque esses crentes são meio visionários. Se tem alguém que não acredita, eu respeito você, mas vou te dar um conselho, você está perdendo o seu tempo. Porque a Lagoinha é uma igreja de manto, de mistério. É moderna, é bonito, os crentes são mais bonitos, mas todos acreditam no céu aberto. Entendeu? Então, se você está dentro desse manto, se envolva nele também. E acredite, pastor, mas e dá certo? Ei, eu estou aqui para provar que dá certo. O que não pode é você vir para um culto como esse e ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É sério. Se você é um crente normal, eu vou entender. Você aí com a perninha cruzada, mãozinha no queixo, filosofando em inglês. To be or not to be, that's the question. Compreendo perfeitamente, continue assim. Mas eu vim aqui pregar para esse maluco aí. Isso. Para esse que levanta a mão, que grita, que rodopeia, que pula, que agarra o diabo pelo chifre, que esfrega a cara do diabo no chão, que chuta o diabo para o inferno. Por quê? Porque esses malucos têm sensibilidade. E é a sensibilidade que atrai o sobrenatural. Porque o sobrenatural, ele é etéreo. Eu não disse eterno, etéreo. Ele é translúcido e perceptível. Mas não para qualquer um. Só para os que são espirituais. Paulo encontrou 3 tipos de crentes quando ele começou a pastorear Corinto. E ele os nomeou. Achei entre vós o homem natural. Achei entre vós o homem carnal. Mas achei entre vocês também os espirituais. E ele diz que os espirituais, eles entendem tudo. Não com a mente, mas com a percepção de que há algo sobre-humano aqui dentro. Amém por isso? Eu quero falar com você sobre história. Eu estava pregando certa vez numa linda igreja lá em Belo Horizonte. Grande, redonda, tinha uma multidão dentro daquela igreja, né? E aquela igreja muito linda, era a Batista da Lagoinha. E quando terminou o culto, eu estava lá embaixo. Naquela época a gente ainda vendia livros e DVDs. Era uma época tão boa. Aí veio o YouTube, o inferno entrou, né? Ninguém compra mais nada da gente, só o Duda que ganha dinheiro com a internet. É uma loucura, né? Mas eu estava lá na porta da igreja, suadinho, porque o culto foi uma explosão. E eu estou lá vendendo meus livros. E foi chegando uma raça de brasileiro que não é normal. É o tal do mineiro. Aqui não tem nenhum, tem? Tem não, né? Aí, essa raça, cuidado, pastor, com essa raça. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. 1.200 japoneses na minha frente, pelo menos o zoinho era rasgado. Eu falei, aqui não tem. Tem algum mineiro aqui? Não levantou uns 10. Uai, sou. Eu falei, mas e esse zoinho aí? Aí falaram que era Nisei, Sansei, não sei. É um trem desse aí. Essa raça dominou o mundo. E eu estou lá quietinho, vendendo meus DVD. E lá vem o mineiro. E mineiro vem como quem não quer nada. Eles vêm pela beirada. Ele chegou com uma sacolinha na mão, não dava nada por ele. Ele foi chegando, se aproximando e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei, eu senti de receber, me dê logo. A única coisa que a gente recebe no fim do culto é pedido de oração. Quando alguém vem dar um presente, eu recebo agora. Ele enfiou a mão numa sacolinha de plástico que ele estava usando, e ele tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada.
Ó, quem já comeu aqui? Permita-me eu, paulista, elogiar a paçoquinha no idioma dos mineiros. Ô trembão, só. Catei aquela paçoquinha, eu estava virado com a fome. Quando desembrulhei a paçoquinha, quando eu dei a mordida, o mineiro deu o golpe. A paçoquinha não tinha diluído na boca. Ele falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? E eu, para dar o tempo de degustar a paçoquinha, caí na bobeira de perguntar para ele: mas você quer oração por quê? Já viu o mineiro? Senta que lá vem história. Lá vem o mineiro. E ele falou: então, ô pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou aquilo, eu perguntei de propósito de novo: você foi aonde, meu filho? Ele falou: numa vigília. Eu enfiei outro pedaço de paçoquinha na boca para não rir, que eu nunca tinha ouvido falar de vigília. Eu conheço vigília, né? Eu falei: e aí, meu filho? Ele falou: e pastor, que não era vigília de crente normal não, viu? Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria saber dele. Eu falei: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ele falou: pastor, é aquelas vigílias que quando o Espírito Santo vem, parece que os crentes recebem o espírito do Bruce Lee. Eu falei: por quê? Eles ficam assim, Jesus usa, de vez em quando tem um que pega ele, eu não sei o que é, né? Volta para o Espírito, Roberto. Pois bem, e aí ele começou a falar: então, pastor, vigília é esse culto de crente doido, esse culto que os crentes começam tudo a pular. Eu falei: e isso aqui é oração por quê? Pastor, porque lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: o que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar pra gente, ele quase mata a gente do coração, uai. Eu falei: mas como assim? Ah, pastor, o senhor já foi em vigília? Eu falei: muitas vezes. O senhor sabe que tem hora que o fogo pega e tem hora que ele quieta, né? Quando quieta, a gente tá quase dormindo, vem alguém com um pandeiro e pá, na orelha da gente. O povo levanta, já levanta falando em línguas. Eu falei: ele falou: pastor, eu estava quieto, encostado na parede, olhando para o púlpito. O profeta veio lá de trás, na ponta do pé. Chegou devagarinho, pastor, botou a mão no meu ombro e ele parou de falar. Eu falei: Ele falou: pastor, e que me deu desarranjo. Eu falei: como assim desarranjo? Por quê? Ele falou: ah, pastor, eu fui olhar para ele, não deu tempo. Eu falei: o que ele fez, pastor? Quando eu fui olhar para o homem, ele fez assim: homem, olha o que eu passo. Eu falei: e aí, meu filho? Pastor, a alma estava uns 3 metros para cima. Agarrei ela pelo pé, voltou no corpo. Quando voltou, pastor, eu olhei para o profeta: o que foi, profeta, que você está bravo? Ele disse assim: homem, olha o que eu faço. Pastor, o homem agarrou a minha mão direita e apertou com uma força tão grande que eu achei que ele ia quebrar a minha mão. E ele disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Eu falei: pastor, não tive outra opção, porque o homem era grande demais. Ele agarrou minha mão, pastor, e a carruagem começou a andar. Falei: e aí ele começou a me arrastar, pastor. Eu travei para não ir, porque eu estava com vergonha. Não teve jeito, ele era mais forte do que eu. Pastor, ele me tirou de lá. Ele veio andando devagarinho, passou na frente do púlpito, e eu com a mão no rosto, morrendo de vergonha. Ele passou pelo outro corredor, ele foi acelerando. Ele deu mais uma volta. Daqui a pouco ele correu pelo meio da igreja. Pastor, o homem mirou a rua. Você acha que já viu de tudo? Eu falei: e aí, pastor? O homem me arrastou para o meio da rua e a carruagem acelerou. Eu não tinha como descer dela. Eu me entreguei. Ele começou a correr, eu corri na mesma velocidade dele. Ele deu um pulo, eu dei um pulo também. Ele deu glória, eu dei glória também. Ele falou em línguas e o Espírito Santo me pegou. E nós dois correndo no meio da rua, igual doido, falando em línguas. Pastor, o homem deu meia volta, parou na porta da igreja e entrou correndo comigo, me arrastando pelo corredor central da igreja. Quando a gente estava no meio, ele brecou e me empurrou. Ele falou: eu saí catando cavaco. Ele falou: eu voltei para ver o que deu no profeta, pastor. Ele estava com uma mão na cintura e um dedo assim, ó, e ele fazia assim com a boca. Ele botou o dedo e disse assim: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita
E eu te tiro daqui. E eu te levo por ali. E eu te levo por lá. Te trago por aqui. E depois eu te tiro daqui. E te levo pelo mundo. E correrei com você pelo mundo. E somente quando eu te exaltar, eu te trarei de volta aqui. Para que todos que verem, saibam que eu sou o Deus que falo. Agora, contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto. Porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis dessa terra. Diz o Senhor. Eu dei o mesmo aleluia que vocês. Quando eu olhei para o mineiro, ele teve uma crise de riso. Ele ria que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei uma mão no meu bolso, peguei meu cartãozinho de visita, escrevi o número do meu celular, estiquei a minha mão para ele. Ele parou de rir e falou: o que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. Ele disse: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê? Eu disse: para quando Deus te exaltar. Quando você correr o mundo e voltar exaltado e subir a rampa do palácio, eu quero ter um amigo importante lá em cima. Falei com fé, porque eu acreditei no que ele me falou. Quando eu acabei de falar, ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, o olho dele estava marejado de lágrimas. E aí ele me contou uma história triste. Ele disse: pastor, o senhor acredita mesmo que Deus pode fazer isso comigo? E eu falei: por que não acreditaria? E ele falou: o senhor está vendo essa caixa de paçoquinha que eu lhe dei? Eu falei: sim. Isso é o sustento da minha família. Só que eu não sou vendedor de bar. Eu sou vendedor nos semáforos de Belo Horizonte. Quando a sinaleira para, eu pego as paçoquinhas e vou colocando nos retrovisores dos carros. E volto com o horário contado para ver se as pessoas têm a bondade de comprar e me dar R$5, R$10, R$2 por uma paçoquinha. E com esse dinheiro, pastor, eu levo sustento para os meus 4 filhos. Só que nós moramos num bairro em Belo Horizonte que nem a polícia vai lá. A minha casa é extremamente pequena. Dormimos todos nós em colchão amontoados pelo chão. Não há fechadura na porta de entrada. Tem uma cadeira escorada na porta. Pastor, olha a minha boca. Eu não tenho dentes. Eu não sei ler nem escrever. Sou órfão. Era menino de rua que fui salvo por Jesus. Mas continuo na mesma miséria e pobreza. Aí ele falou: o senhor acredita que Deus pode fazer na minha vida o que aquele profeta falou? Razão de segundos, meu coração acelerou e eu pensei com a mente racional. Terminei o culto, estava longe do espírito, e a minha mente racional fez uma equação simples: banguelo, vendedor da rua, pobre, pai de 4 filhos, morando no oco do bambu, ser alguém importante, erguido por Deus para estar na rampa do palácio. A minha mente natural disse: não faz sentido. E nenhum pastor vai ter coragem de falar isso para a pessoa: esquece isso. Nenhum pastor, porque a gente não quer desestimular, mas a gente vai dizer sempre assim, ó: foi o que estava na minha boca para falar para ele. Deus sabe de todas as coisas, vamos esperar. Se é de Deus, vai se cumprir. Quando um pastor falar isso para você, é porque ele não acreditou em nada. Estou entregando a minha raça aqui. Não dá para mentir. A gente, na lata pura, vai você crer porque o outro já não crê. Eu ia falando isso para ele. Quando eu fui falar isso para ele, aconteceu algo comigo que somente quem é espiritual acredita. O Senhor arrebatou os meus sentidos e eu sumi da frente da lagoinha. Eu fui transportado para um ambiente, pastor Jason, que eu não sei explicar para os irmãos se era grande ou pequeno, claro ou escuro, Marquinhos. Era um ermo vazio. E eu olhei para aquele lugar e disse: onde é que eu estou? Na minha frente, um edifício começou a ser construído em velocidade muito rápida, como esses que tem construções do canal History Channel. Eles aceleram a construção, sabe? Eles colocam câmeras. E foi nascendo um prédio do chão. Eu fui olhando aquele prédio ser feito, fui olhando, até que lá em cima, um letreiro luminoso dele: Hilton Hotel. Eu olhei aquela placa e disse: Hilton Hotel. Eu abaixei o olhar, o que devia ser o 8º ou 9º andar do prédio. Tinha um homem olhando da janela para baixo. Não dava para definir o rosto dele, porque estava muito alto, e uma luz por trás dele. Eu pisquei os olhos, quando eu abri, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele.
Eu não conseguia ir para frente dele. Para onde ele olhava, eu olhava também. Ele olhou para a esquerda, haviam casas com luzes. Ele olhou para a direita e tinha um estádio. E eu li o letreiro do estádio: Estádio de Wembley. Quando eu li aquilo, eu disse: isso aqui é Londres, Inglaterra. Quando eu disse Inglaterra, uma voz gritou: se lembra, meu filho? E eu me assustei para procurar a voz. Quando eu olhei para frente, não tinha mais prédio, não tinha mais nada. Eu vi o homem de terno caindo em câmera lenta, se transformando em um adolescente. Agora o adolescente não usava terno. A roupa dele se transformou em roupa de quem trabalha na lavoura, um boia fria. Lá na nossa terra é quem trabalha no caminhão de pau de arara. Uma pessoa com a roupa rota, com uma mochila nas costas. Dava para ver a ponta de um facão, um cortador de cana de açúcar. Na outra mão uma marmita. E ele subia a boleia de um caminhão que antigamente transportava os boias frias. Quando ele foi subir nesse adolescente, o Senhor gritou comigo de novo: se lembra, meu filho? No susto, eu fui procurar a voz, olhei para frente, não tinha mais caminhão. E eu vi o adolescente. Ele foi caindo em câmera lenta e parou. Só que agora ele não era um adolescente. Ele se transformou num menino pequeno, short roto, sem camisa, descalço. O menino foi caminhando e nas costas dele uma caixinha de engraxar sapato. O menino parou, olhou para mim e deu um sorriso sem dentes. Quando o menino sorriu para mim, foi a primeira vez que eu vi o rosto, a voz gritou de novo: e agora? Se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar, porque o menino era eu, o adolescente também era eu, e o homem em Londres era eu também. Todos os anos eu prego na escola bíblica em Londres e me hospedo naquele hotel, no Hilton. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Ele me mostrou que antes de eu chegar onde cheguei, eu cortava cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café para ajudar a minha família. E que antes de tudo isso, meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Aí o Senhor falou comigo: se eu fiz na sua vida, se eu fiz na sua vida, eu posso fazer na vida desse mineiro também. Então eu voltei em mim. Quando eu voltei em mim, eu agarrei ele pelo ombro, porque ele estava chorando. Eu levantei o queixo dele e disse: pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a Estéreo ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que na ausência de um profeta para ouvi-lo, colocou voz na boca de uma jumenta, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que travou o céu por 3 anos e meio para não chover e depois abriu o céu de novo, o Deus que fez o nosso Cristo ressuscitar ao 3º dia. Se foi esse Deus que fez a promessa, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida também.